Mateus 25, 21. Diz assim o texto. Nós não teremos na tela, tá, queridos? Fala assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo, na felicidade do teu Senhor. Daí surge a máxima que nos diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Eu não quero pegar esse texto para trazer o direcionamento da fidelidade. Adolescentes podem sair, tá? Até 16 anos, de 12 a 16. Eu recebi um testemunho tremendo de uma mãe que tem um adolescente e está aqui na igreja. Ela falou: pastor, minha família está sendo recuperada pela obra que está sendo feita na vida do meu filho fulano, que é adolescente. Estava começando a mexer com droga, estava começando a mexer com tanta coisa. E eu fui para a igreja e levei ele meio arrastado, e lá ele se separou para ter a aula com os adolescentes, e a vida do meu filho, graças a Deus, mudou. Ele fica ansioso para que chegue domingo e ele possa participar da sala dos adolescentes. Graças a Deus por isso. Eu dizia que eu não quero me ater no foco da fidelidade. Eu quero falar sobre algo mais profundo que isso, e quero que vocês caminhem comigo. Eu quero falar sobre a voz de Deus. A voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Quem aqui já tem plena convicção? E amado, se você tiver dúvida, não se manifeste. Só se você tiver plena convicção de que você já ouviu a voz de Deus, levanta a mão. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. De que você já ouviu audivelmente a voz de Deus, levanta a mão. Quem já ouviu audivelmente? Glória a Deus por isso. Ele fala de muitas formas, de muitas formas. E eu quero caminhar com vocês em alguns aspectos que nós possamos reconhecer a voz de Deus. Para que você não saia daqui com nenhum tipo de dúvida de quando Deus fala e quando Deus se cala. Há um princípio fundamental nessa afirmação. É o princípio do crescimento. É o princípio do amadurecimento. Da construção de relacionamentos. Princípio de prosperidade. Tudo aquilo que cresce em nossa vida, ou seja, que um dia é pouco e logo em seguida vai se tornando muito, passa por um processo evolutivo. A vida precisa de um processo evolutivo. Vida sem processo evolutivo, vida estagnada, vida na mesmice, no mesmismo, vida sem crescimento, não é vida de Deus. Deus não quer para as nossas vidas nada que seja estagnado. Estagnação mata, ela tem morte em si. A diferença do mar da Galileia para o mar morto: o mar da Galileia recebe água do mesmo Rio Jordão que o mar morto. Do mesmo Rio Jordão. Só que quando cai no mar da Galileia, é distribuído para todo Israel. Quando cai no mar morto, devido à profundidade, 450 metros abaixo do nível do mar, fica estagnado. E ali a morte no mar morto. Então, tudo aquilo
que somente recebe e não distribui, causa morte. Causa morte. Uma ovelha, por exemplo, não bebe água numa água parada. Uma ovelha, se ela baixar para beber água, ela vê o rosto dela, se ela vê o focinho dela, ela não bebe água. Ela tem medo. E interessante que o melhor lugar que os predadores acham para atacar as ovelhas é perto de águas correntes, aos sopés dos montes. Vamos guardando essas informações pequenas, mas são de suma importância. Colossenses 3, 15 a 17 fala: e que a paz de Cristo, ou a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Então, que a paz de Cristo nos dirija nas nossas decisões. Não é a voz dele por enquanto, é apenas a vontade dele aplicada em nós. Porque o que gera a paz no nosso coração é o desejo de Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, é quando você pacifica o coração, é quando você pacifica as suas atitudes. Você sabe que você está no caminho certo, você sente que você está no caminho certo, você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, de que você está agindo da forma certa. E continua o texto, lá de Colossenses 3, de 15 a 17. Pois foi para essa paz que Deus nos chamou. Foi para essa paz, ou seja, a vontade de Deus é que você viva uma vida pacífica, sem conturbações. E aqui eu dou um start para dizer para vocês uma coisa, que mais de 70% dos problemas que nós resolvemos são problemas que nós criamos. Nós perdemos muito tempo em resolver aquilo que não existia e que nós fabricamos, nós construímos, com as nossas irresponsabilidades, precipitações, palavras precipitadas, palavras de mau gosto, palavras mal intencionadas. Nós construímos os problemas que muitas vezes perdemos muito tempo para resolvê-los. A paz de Cristo foi para que Deus nos chamou, e devemos ser agradecidos, diz o verso 15, que a mensagem de Cristo, que é isso que vos fala nesse momento, é a mensagem do Evangelho, com toda a sua riqueza, encontre vida no seu coração. Que o que eu estou dizendo encontre ressonância no seu coração, que encontre concordância dentro de você. Porque quando eu falo a palavra de Deus e você sente paz em ouvi-la, ela está te fazendo bem. Agora, quando eu falo a palavra de Deus e bate no teu coração e você sente resistência, não é que ela esteja te fazendo mal, mas ela vai estar consertando o mal que já está dentro do teu coração. E é importante que muitos de nós sintamos a dor da verdade vinda de Deus. Porque tem muita gente que quando ouve aquilo que causa dor, causa constrangimento, causa confronto, a pessoa levanta e vai embora. E alguns falam assim: vou procurar outra igreja. Por quê? Porque ela não quer ser confrontada. Ela não quer que a verdade bata no coração dela e transforme. Porque a palavra de Deus, e prestem atenção no que eu vou falar para vocês, que é uma grande verdade no que eu vou falar para vocês. Toda hora eu chamo a atenção de vocês, é para que vocês não desviem a atenção. Ninguém jamais entrará por essas portas
e sairá daqui da mesma forma que entrou. É o meu pedido a Deus: Senhor, não permita que ninguém saia da mesma forma. Mas infelizmente, a pessoa sairá melhor ou pior. Igual nunca. Porque se a palavra ministrada aqui não for capaz de mudar atitudes, pensamentos, posturas, é sinal de que a palavra de Deus não está mais fazendo efeito na vida dessa pessoa. Ela sairá pior do que entrou. O coração mais empedernido, o coração mais inapropriado à semente do Evangelho. Mas se ela sair daqui reflexiva, se ela sair daqui pensando, realmente alguma coisa pode mudar, alguma coisa pode melhorar, ela sairá melhor do que entrou, porque ela vai sair constrangida pela verdade do Evangelho. E isso é importante para a nossa mudança, o constrangimento que o Evangelho nos traz. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem, nós cantamos. Hinos e canções espirituais, nós cantamos. Louvem a Deus, nós louvamos. Expressem gratidão no coração, nós o fizemos quando trouxemos a nossa oferta. Porque o que é a oferta? É gratidão. A oferta é aliança, a oferta missionária. O dízimo é fidelidade. A primícia é honra. Então são manifestações da alma de quem reconhece o que está acontecendo consigo. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele, agradeçam a Deus Pai. Amados, é Bíblia. Isso está escrito lá em Colossenses, capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. Isso fala do testemunho interior. Ainda não estamos falando da voz de Deus, tá bom, queridos? Estamos falando da vontade de Deus. Tá bom? Estamos no comecinho da nossa mensagem. Por enquanto não tem voz de Deus. Por enquanto tem a sensibilidade do Espírito. E não está aqui, mas eu vou apresentar o lado oposto para vocês entenderem. Lá em Mateus capítulo 24 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São os aspectos do final do mundo, do final dos tempos. O que é uma iniquidade? Eu tenho ensinado aqui. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que não deflagra mais arrependimento. Existe isso? Existe. Existe pecado institucionalizado já. Existe pecado já dentro do nosso caput social. Existem pecados já defendidos já pela Câmara Federal Brasileira, pelo Supremo Tribunal Federal, e eles chamam esses pecados aí, falam que nós somos homofóbicos em alguns deles, quando apontamos aquilo que está fora do propósito de Deus. Então existem pecados encampados na nossa sociedade, encampados no nosso coração, como se fosse coisa certa, e não é. Não é porque seja praticado por tanta gente e hoje seja tão normal e foi normatizado que isso será certo. Não. A palavra de Deus continua dizendo que isso é errado. Então é importante que a gente não normatize pecado na nossa própria vida. Nós não sejamos tão líquidos. Eu li um livro esses dias, meu amor também leu, a respeito de uma sociedade líquida. O que é isso aí? Não existe mais nada concreto.
nada mais absoluto, tudo é relativo, e vai se relativizando tantas coisas importantes, tantos preceitos, tantos valores, tantos princípios, que são de suma importância para a vida de uma sociedade sadia. Mas nós vivemos uma sociedade líquida, onde nada mais tem a constância que deveria ter, a firmeza, a estrutura, a solidez que deveria ter. Então o texto bíblico fala que no final dos tempos, e são tempos parecidos, muito parecidos com o que vivemos, o amor se esfriará de quase todos, porque se multiplicará a iniquidade. Iniquidade é aquele pecado domesticado, aquele pecado que a gente acostuma com ele, aquele pecado que virou pecadinho, aquele pecado que virou piada, aquele pecado que todo mundo faz e ninguém critica, aquele pecado que não deflagra mais um processo de conserto de consciência, não deflagra mais. É praticado por tanta gente, é praticado e as pessoas não sentem mais culpa e não sentem mais a necessidade do pedido de perdão. Então eu falei em Colossenses da vontade de Deus, e estou falando aqui para vocês agora do caminho do homem. Há um desvio, queridos. Se eu pegar um ângulo aqui de 5 graus de distância, 5 graus, isso aqui apenas, eu começar a andar aqui, a pessoa começar a andar reta aqui, o distanciamento é questão de tempo, e a gente já vem caminhando, distanciando de Jesus tem muito tempo. Se isso sem falar na nova ordem mundial, que é um assunto que eu preciso entrar com a liderança. Então Deus fala conosco sempre, mas sempre começará falando pouco, somente o necessário, pois se Ele falar muito sem ser ouvido, Ele próprio estará descumprindo o que na palavra Ele diz. Está lá em Mateus 7,6, não deis pérola aos porcos. Então Deus não está que nem uma tagarela te falando, e você não está ouvindo. Não. Deus não vai fazer isso. Primeiro, Ele nos aproxima na sensibilidade do falar dEle. Então não pense você que você vai ouvir a voz de Deus se você não sensibilizar seu coração antes e prepará-lo para isso. Não pense você que Deus vai jogar fora perspectivas de vida para quem não presta atenção nele. Não vai, querido. Não vai. Deus não vai jogar pérola a porcos. Todas as vezes em que estamos em dúvida de como agir, preste atenção nisso, que isso aqui inicia a nossa palavra. Toda vez que estamos em dúvida de como agir, do que falar, de como reagir, porque no mundo espiritual nós não somos conhecidos pelas nossas ações, nós somos conhecidos pelas nossas reações. As ações são premeditadas, são engenhadas, são manipuladas, são orquestradas, são conduzidas. As reações não, são genuínas. Quer conhecer uma pessoa? Dá um chute na canela dela de repente, você vai ver uma coisa. Ele vai ele não vai falar seu abençoado, seu santo, não vai falar isso. Ele vai falar aquilo que deflagra nele a essência do que ele tem. Nós somos conhecidos no mundo espiritual na reação, porque ela fala daquilo que é genuíno dentro da gente. Todas as vezes em que ouvimos duas vozes falando, toda vez que você estiver numa encruzilhada, não é de macumba não, viu gente? É numa encruzilhada de decisões. Porque a macumba faz isso na encruzilhada para influenciar para o mal a tua decisão. Eu vi uma fichinha esses dias atrás e eu ri, alguém falando, não, eu queria agradecer
às minhas fãs que deixaram umas flores aqui na porta de casa. Eu só não entendi porque deixaram também uma galinha preta, não entendi isso. Então podem crer que para influenciar a tua decisão na encruzilhada, tem muita força querendo te influenciar. Porque no mundo espiritual não existe 1 milímetro cúbico que não seja ocupado. Quando você caminha em direção a um desvalor, esse desvalor vai ocupar espaço no teu coração. Ele vai achar ressonância, ele vai achar concordância sua. Então toma muito cuidado com as suas decisões nas encruzilhadas da vida, das decisões. E todas as vezes que duas vozes estiverem falando, se você não for um esquizofrênico de dupla personalidade, uma voz será sua e a outra será de Satanás, ou a de Deus. Mas espera aí, pastor, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos dar uma parada aqui. Como eu vou distinguir se a voz é de Deus ou do diabo? Aí alguém já precipitadamente falaria, mas a voz de Deus é a voz de Deus. Ela vai vir com uma voz bonita, uma voz melodiosa, uma voz convincente, uma voz agradável. A voz de Satanás vai vir com uma taquara rachada, um negócio qualquer assim. Não, não é isso, queridos. Sabem por que não? Porque nós somos muito infantis se nós achamos que no mundo espiritual a guerra se resolve com aqueles pulinhos que dão e sai, está amarrado e está destruído. Não, as coisas não acontecem dessa forma. João 10,10 fala assim: Satanás veio para... Vocês podem falar mais alto? Concordo em quase tudo que vocês falaram. Mas não é matar, roubar, é matar e furtar e destruir. Mas por que, pastor, não é roubar e sim furtar? Porque Satanás não rouba. Satanás não rouba. Satanás furta. Qual é a diferença? Os advogados presentes podem me ajudar. Roubar é tirar sob forte ameaça, coação, sobre uma influência de força, alguma coisa nesse sentido. Furtar não, é tirar de forma sorrateira, furtiva, enganosa, engenhosa, maliciosa, envolvente. É assim que Satanás faz. Então, vocês não ouvirão a voz de Satanás como Satanás. Ele vai se fingir de uma voz boa. Eu era gerente do Banco Brasil em Bela Vista de Goiás. E iniciamos um trabalho em casa, tá? Eu sempre fui isso aí. Eu sempre fui alguma coisa, mas sempre fui pastor, sempre fui cristão. Já fui diretor de shopping, mas era pastor. Já fui gerente de banco, mas era pastor. Já fui palestrante da ABF em São Paulo. Fui, mas também era pastor. Por quê? Porque o ser pastor é a minha essência. Então, não tem jeito de eu não ser pastor. Não tem jeito de eu não falar de Jesus. É a minha essência isso. De cada 10 palavras que eu falo, 11 são o evangelho. Então não adianta, porque faz parte da minha característica. E interessante que lá em Bela Vista, um dia alguém falou para mim assim: aquele pessoal que está dentro da sua casa, estão numa casa ali, ó, eles estão entrevistando um anjo chamado Estrelinha. Eu falei, então o quê? Eles estão conversando com um anjo chamado Estrelinha. Eu falei, eu estou ficando doido? Ou vocês estão dizendo que eu estou ouvindo, vocês estão dizendo? Eles estão conversando com... É um espírito do bem, seu Romero. É lindo ele falando, parece uma criancinha falando, é Estrelinha o nome dele. Eu tinha liberdade com o pessoal da casa, falei, eu vou lá ver. Eu quero ver essa estrelinha. Eu vou lá.
E cheguei, entrei meio sem avisar. Aí o tal da estrelinha já olhou para mim assim. Era um cidadão. E falou meio como de criança, vozinha de criança: quem é ele? Aí, não, é um amigo. Eu não gosto dele. Eu não gostei dele, né? Manda ele sair daqui. Eu falei: não, quem vai sair é você, o estrelinha. Quem vai sair é você. Conserta essa voz agora, em nome de Jesus. Fala como você fala. Quem tem estrelinha nenhuma não? Eu falei: é assim mesmo, é dessa voz que eu quero ouvir. Você é um mentiroso. Então, pega tudo que você tem nessa vida aí e você vai sair daí, Satanás. Enganando as pessoas, pedindo balinha, pedindo isso, pedindo aquilo. Estrelinha era o nome do demônio. Mas ele não se apresentou como demônio, não. Não se apresentou como demônio. Se apresentou como estrelinha. E podem crer que na vida de muita gente tem muita estrelinha conversando. Tem muita coisinha bonitinha acontecendo. Tem muita coisa que se parece com Deus, mas não é a voz de Deus. Porque se fosse tão fácil reconhecer a voz de Deus, eu não estava aqui expressando isso para vocês. É fácil, vocês ouviriam em qualquer lugar. Então, haverão sempre duas vozes na tua encruzilhada, nas suas decisões. Eu estou indeciso, eu não sei se eu mudo para lá ou se eu mudo para lá. Tem duas vozes, uma é a sua, a outra é de Deus ou de Satanás. É aí que nós vamos entrar. Preste bem atenção. Preste bem atenção para você saber discernir. Eu queria saber, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Que dúvida. Você tem que saber que quando você estiver diante de uma encruzilhada, uma indecisão, uma tomada de decisão na vida, as duas vozes não são suas. Uma será sua, a outra vamos aprender a discernir. Existe um testemunho interior que nos impulsiona a ter dentro de nós a paz de Cristo, ou seja, o árbitro, o juiz do nosso coração. A outra voz, que não a nossa, fatalmente será ou do Espírito Santo ou de Satanás. Eu quero dar um exemplo bem tranquilo aqui para vocês do que nós acabamos de fazer. Na hora da oferta, onde você fica com dúvida como agir, liberalidade ou usura. Você bota a mão no bolso e tem uma nota de 5 e você sabe que está ali, foi você quem colocou, e uma nota de 50. Alguns já predispostos a ouvir a sua própria voz, e não a voz que vai falar o coração dele, ele já separa, bota de 5 aqui e a 50 aqui. E fala: na hora eu decido se eu vou ser crente da mão esquerda ou crente da mão direita. Podem rir à vontade, mas tem gente que é assim. Aí ele coloca a mão no bolso. Agora, qual nota colocar? Como é que você vai saber quem está falando do outro lado? Se você é um avarento, se você é uma pessoa avarenta, a voz da usura será sempre a sua, porque essa é a sua natureza, que precisa ser mudada. Essa é a sua natureza, que precisa ser mudada. E ela vai dizer para você assim: você não precisa dar a de 50. Você vai precisar de 50 reais mais tarde e você não vai ter os 50 reais. A outra voz será a voz da liberalidade, que vai te levar a uma conscientização. Ora, Satanás nunca será liberal. Nunca. Não é a natureza dele. A natureza dele se parece muito com a natureza do avarento. Então perceba que a voz que pacifica o avarento não é a voz do Espírito Santo,
Seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração. Eu tenho paz em dar nota de 5. Então eu ouvi a voz de Deus. Deus falou para mim: dá de 5, meu filho. Eu ouvi. Não. A voz que pacificou o coração dele não é uma pacificação vinda de Cristo. É uma conivência. É uma conveniência com o desvio de caráter que ele já tem, que é a usura. Então, a voz que você vai ouvir do outro lado vai depender muito de você. De você. Por quê? Se você é uma pessoa que está caminhando de acordo com a palavra de Deus, a tendência do seu coração é buscar a voz de Deus. E todas as vezes que você ouvir uma outra voz que não aquela de acordo com os princípios da palavra de Deus, você terá certeza absoluta que é Satanás. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então facilita para você o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra será um fator primordial para você reconhecer a voz de Deus, porque ela vai trazer consistência ao que você crê e ao que você está caminhando como princípios, como valores. É simples assim. Você não vai sentir falta de paz. Quando você aplicar a palavra, você será fiel de acordo com a palavra. A palavra de Deus vai gerar para você a paz que você necessita. Então, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, te reporta a aplicação da palavra de Deus. Nós necessitamos da palavra de Deus. Cabe aqui você se reconhecer e aplicar a palavra. O que a palavra de Deus fala? Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Então, você não é obrigado a colocar os R$ 50 que está no outro bolso para você pacificar a alma. Não, você não é obrigado, não. Você tem que pacificar a sua alma com qualquer um dos bolsos, desde que você entenda que você tem que ser fiel no pouco. Seja fiel no 5, traga os 5 e coloque os 5, mas seja fiel, fiel aos seus princípios, fiel aos seus valores, fiel às necessidades. Agora, se o Espírito Santo de Deus te incomodar e te falar assim, dá os 50, você vai sentir paz ao fazer isso. Se você não sentir paz, é porque você é avarento. Agora, se o Espírito Santo de Deus fala para você, faça assim, você faz. Um outro exemplo fácil da gente entender a voz do Espírito é você chegar numa roda de piada. Ah, pastor, é pecado contar piada, ouvir piada? Não é pecado, desde que não ofenda ninguém, desde que não seja algo impróprio, desde que não te leve a um raciocínio profano, desde que não seja algo contra, por exemplo, o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores, porque tem piada que ela escarnece da tua fé, escarnece dos princípios, escarnece dos seus valores, escarnece da sua família, escarnece da integridade, escarnece da moralidade, e daí por diante. Então, se você chega numa roda e você não sente paz daquilo que está sendo dito, ou é o que está sendo dito não está de acordo com os seus valores, os valores em Cristo. É fácil você entender isso. Se você chega numa roda e estão falando de pessoas ausentes, eu sempre digo que pessoas nobres falam de sonhos, pessoas comuns falam de pessoas ausentes, pessoas medíocres
comuns e medíocres. Comumente você ouve pessoas falando de coisas, mas os medíocres sempre se firmarão em pessoas ausentes. Você não sente paz, por quê? Uma daquelas pessoas ausentes é uma pessoa que você considera, é uma pessoa que você distingue entre outras pessoas por valores que você respeita. O que está acontecendo? Está acontecendo que a obra do Espírito Santo de Deus está sendo feita no teu coração. Deus está falando no seu coração. Então, ouvir Deus falando é preparar o coração para ouvi-lo. Porque Deus falar é como uma sintonia de rádio. Existe um aparelho emissor de frequência. Então, nesse aparelho emissor de frequência, uma mensagem é dada numa frequência. Existe um outro aparelho receptor, que é o rádio, que é você. O aparelho emissor é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus fala na frequência. A frequência chama-se Palavra de Deus. A frequência chama-se Valores de Deus. A frequência chama-se Princípios do Evangelho. A frequência chama-se respeito, valores, conservação de preceitos. É essa sintonia. Se você sintoniza nisso, você ouve a voz de Deus claramente no teu coração. Mas se você não se sintoniza a palavra de Deus, você vai ouvir só chiado. Shh, shh. Você não vai discernir a voz do Espírito Santo. Você não vai entender quando é a voz de Deus. E vai ser fácil te enganar. Vai ser fácil que o mundo espiritual te engane. A diferença é a falta de frequência. O Espírito Santo está sempre te fazendo lembrar do que diz a palavra, porque é essa a frequência do Espírito Santo. Enquanto você está me ouvindo, os valores que você tem dentro de você estão sendo colocados dentro de um ritmo, dentro de um compasso, e você vai entendendo melhor, conforme a gente vai falando. Mas porque existe uma frequência entre a gente, entre o que eu falo, entre o que vocês estão ouvindo. Olha o Salmo 101, o que fala: longe de mim os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. Quem difama os outros às ocultas, eu farei calar. Assim como outros, altivos de coração e arrogantes, diz Deus, eu não suportarei eles. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão um dia comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade ouvirá a minha voz. Então, existe uma frequência. Deus não fala para o mundo todo. Deus não fala para qualquer um. Deus fala para quem está na frequência dele. Muitas vezes, ele, pela misericórdia dele, ele alcança muitos de nós fora da nossa frequência. Mas isso aí é exceção, não é regra. Como ele fez com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era perseguidor da igreja, no entanto, ele derruba Saulo do cavalo. E Saulo o vê, o ouve, logo depois se converte. Então, ouve Jesus antes de se converter. O ladrão na cruz ouviu Jesus, entrou na frequência antes de se converter, antes de ouvir de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. São exceções. Ah, não, mas eu não me importo em ser as exceções. Só quero lembrar você que Saulo caiu do cavalo.
que o ladrão na cruz estava na cruz. Então entenda que ouvir Jesus fora da frequência nem sempre é bom. A avó de quantos de vocês falava assim: não vem pelo amor, vem pela dor. Não obedece pelo amor, não obedece pela dor. Não é assim? E o pau quebrava, viu, gente? E o pau quebrava. Não mexe nisso. Eu lembro uma vez, na sala da cozinha, na casa do meu sogro, meu falecido sogro, a gente está ali, e o meu menino, o Rubens, sempre muito levado, pegou o vidro de pimenta. Aí meu sogro pegou o vidro de pimenta da mão dele, falou para ele assim: não pode, isso aqui machuca, não pode, não pega, e colocou. E eu comendo e vendo meu sogro educando meu filho, ou ajudando a educar meu filho. Eu já ia falar com ele, mas meu sogro tomou a frente, eu respeitei e deixei. Daqui a pouco meu menino vem, vupa no vidro de pimenta, e olha para mim como quem diz: e aí? Ele falou que não pode, pode ou não pode? Eu falei: Rubens, não pode, isso machuca, teu avô já falou, machuca. Tirei o vidro da mão dele. Passou um pouquinho, viu no vidro de pimenta. Eu olhei e fingi que não vi. Deixa. Meu sogro olhou para mim, eu falei para ele: quem não ouve pelo amor, ouve pela dor. Ele pimenta e botou na boca. Falei: morrer não vai não. Mas a escola da vida é assim. A escola da vida é assim. Quando a gente não atenta à voz de Deus, nós vamos atentar à voz do diabo, porque sempre terão duas vozes falando. Eu lembrei esse tempo atrás, numa pregação, daquele filme Alice no País das Maravilhas, que Alice chega aí numa encruzilhada, dançando aquele jeitinho de criança, aí ela olha assim, uma rua para lá, outra rua para cá, ela olha para um gato que está em cima da árvore e fala para o gato: seu gato, para onde vai essa rua? E o gato responde fazendo outra pergunta: para onde você está indo? Ela falou: não sei. Aí o gato dá um sorriso maroto e fala para ela: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso. É esse o ensinamento de Satanás. Ele quer apenas uma oportunidade de indecisão sua. Só isso. Quando eu falei para vocês que Walter saiu daqui e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: fala para ele, você vai, mas volta. Eu sinto que o quanto essa palavra foi importante na vida do Walter. E ele depois me relatou que por diversas vezes ela ficava ecoando no coração dele assim: eu vou voltar. Eu vou voltar. Isso gerou uma convicção, uma certeza, uma fé tão grande no coração dele, que essa palavra foi fatal para o sucesso do que aconteceu com ele, porque ela deflagrou a fé no que Deus poderia fazer. Às vezes, uma palavra que vem de Deus muda toda a sua vida, toda a sua existência, todas as suas decisões pós a palavra. Uma só palavra pode mudar toda a sua existência. Porque a palavra de Deus, ela vem de uma forma tão assertiva, porque Ele te conhece, Ele conhece a sua necessidade antes de haver necessidade, Ele conhece o teu coração. Uma vez eu dei um exemplo que cabe agora também, um homem que vinha com um carrinho dele, o Ford 29, isso nos anos de 1930, e o carrinho dele pifou, ele parou, abriu a tampa do carrinho assim, era daquela sanfonada, do Ford 29, e olhando sem entender nada de motor, porque era um carro que não tinha sido feito ainda em linha, né, em fabricação por escala.
Aí parou num Wattsmobile, um carrão lá, um cidadão muito distinto, aquele terno, né, de linho, aquele terno bonito, parou do lado dele e ele estranhou aquele homem do lado dele, mas o homem olhou, moço, o que houve com o teu carrinho aí, rapaz? Ele falou, doutor, não sei não. Mas começou a esquentar, começou a fumaçar, isso, aquilo. Aí aquele homem distinto puxou uma caneta de ouro do bolso e anota algumas coisas e fala para ele, ó, faça exatamente isso aqui. E o seu carrinho nunca mais vai ter esse problema. Era o recal do carrinho. Aí aquele homem entrou no carrão dele e foi embora. Um dia ele andando na cidade, viu aquele carrão, aquele homem novamente, falou para o amigo dele, rapaz, aquele cara entende pra caramba de motor, porque eu nunca vi um mecânico bem vestido daquele lá não, mas o cara me falou para fazer exatamente o que estava num papelzinho, no carrinho, eu fiz, e nunca mais deu problema. Você conhece aquele cara? Falou, claro que eu conheço. Aquele lá é o Henry Ford, é o cara que inventou teu carro. Sabe, amados, às vezes a gente fica atrás aí de mecânico para cima e para baixo da vida da gente, psiquiatra, psicólogo, psico, e não resolve nada, porque a gente está atrás de mecânico. Quando você pode ir ao fabricante, desculpa, viu, doutora? Desculpa. Quando a gente pode ir atrás do fabricante do carro, teu fabricante, e ele sabe exatamente o que você precisa. E o pior é que muitas vezes ele está falando para você o que você precisa, só que na frequência dele, não na sua frequência. E você precisa entrar na frequência dele para que você possa ouvi-lo. É importante que a gente entenda esses passos. Naquele dia que você está quebrantado, sensível à voz de Deus, está disposto a fazer a vontade de Deus, aí vem aquela pessoa que é a penúltima que você desejaria encontrar, que a última é Satanás, né? Essa pessoa é a penúltima. E Deus fala para você assim, perdoa. Você fala, Deus, eu não queria perdoar, Deus, mas perdoa. Só se ela vier se arrastando. Não, perdoa. E você começa a fazer concertos da alma. Você começa a tirar empecilhos na tua alma. Porque a gente ouve é com a alma, não é com o ouvido. A gente ouve é com a alma. Deus se ouve com a alma, é com o coração. É com o coração. E para que vocês possam entender isso melhor, uma vez eu preguei aqui a respeito disso, deixa eu ver se dá prazo de eu falar sobre isso. Dá, eu falo 2 minutinhos. Quantos espíritos moram dentro de você? Quantos espíritos moram dentro de você? Se você falou 1, você está errado. Se você falou 3, você está errado. São 2. 2 espíritos moram dentro da sua alma. 2 espíritos moram dentro da sua alma. Considerando que somos todos cristãos. Mas se tiver alguém aqui, por acaso haja, que eu creio que não há, em nome de Jesus, mas se por acaso houvesse alguém aqui que não é cristão e que estivesse possesso de Satanás, 2 espíritos morariam também dentro dele, o dele e de Satanás. Mas no espírito do cristão, 2 espíritos, o dele e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não mora dentro do teu espírito, ele mora dentro da tua alma. A tua alma é o local de repouso do teu espírito. Porque alma são seus sentimentos, é teu intelecto, são suas decisões, são as suas conclusões, são as suas vontades. O homem é o único que vive contra a vontade. É o único que faz regime, faz abstinência,
Pega um cachorrinho gordinho e fala para ele: ó, você tem que fazer regime, você está comendo muito, bota um pratinho de ração para ele para ver uma coisa. Ele vai comer tudo, porque ele não tem esse discernimento. Então nós exercemos força contra a nossa própria vontade. Nós temos uma alma. Jesus tinha quantos espíritos? 2. O Espírito Santo e o Espírito do homem Jesus. Na cruz, quando ele grita assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele estava entregando um espírito. Qual espírito ele entregou? O Espírito Santo. Por que o senhor sabe disso, pastor? Porque ele chamou Deus de Pai. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele era filho. Por isso Deus era Pai. Mas quando ele entrega o Espírito Santo para Deus, para que ele entregou o Espírito Santo? O Espírito Santo é o doador da vida. Ele não poderia conhecer a morte cheio do Espírito Santo. Ele não poderia conhecer o pecado cheio do Espírito Santo. Porque a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Para ele conhecer a morte, ele tem que estar cheio de pecado. Para ele estar cheio de pecado, ele tem que estar vazio do Espírito Santo. Ele precisava entregar o Espírito Santo e ficar sozinho, sem Deus e sem o Espírito Santo. Qual foi a próxima frase dele? Deus meu, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Deus, eu estou sozinho, sem o Espírito Santo. O Espírito do homem Jesus falou isso. Estava só, abandonado por Deus, abandonado pelo Espírito Santo. E o homem mais cheio de pecado que esse mundo conheceu. E ele não gritou mais novamente, Pai, porque Deus havia deixado de ser pai dele, para ser o Deus julgador dele. Ele era o homem mais pecador da face da terra naquele momento, vazio do Espírito Santo, cheio de pecado de toda a humanidade. Então reparem o que eu estou falando para vocês. Reparem, ouvir a voz de Deus é ouvir com os ouvidos do Espírito, é ouvir com os ouvidos de um Espírito que está em sintonia com o Espírito Santo, porque ambos moram juntos, um do outro. O que difere na vida sua para a vida de quem está do lado não é a presença do Espírito Santo, é o controle do Espírito Santo. Porque alguns de nós, o Espírito Santo de Deus é apenas um passageiro da sua vida. Quem está no controle da vida é você. É o seu Espírito que conduz e vira para lá, vira para cá, acelera, freia. E o Espírito Santo é o mero passageiro, que de vez em quando você conversa com ele, uma vez por semana talvez, você bate um papo com ele. Ele está ali no carro com você, está ali na tua vida com você, e de vez em quando você fala para ele assim: oh Deus, obrigado pelo almoço. Ou fala para ele: obrigado pelo dia. Ou fala para ele: graças a Deus que eu escapei dessa. De vez em quando você conversa com ele. Ele está ali, do teu lado. E quando ele se pronuncia, fala alguma coisa, você está ouvindo outro rádio. Você está em outra sintonia. Você não está percebendo quando ele fala: vai mais devagar nessa curva, porque ela é perigosa. Você está em outra sintonia. Vai mais devagar com essa pessoa. Você está falando verdades, mas você precisa falar com graça, com misericórdia. Essa é uma pessoa que te ama. Essa é uma pessoa a quem você ama. Respeite-a. Considere-a. Não faça isso. Não faça aquilo. E o rádio na maior altura, você ouvindo outra sintonia. Aí depois você fala: Deus, por que o Senhor não falou comigo, Deus? Ele falou. Ele falou. Mas você estava muito ocupado dirigindo a tua vida. Você estava muito ocupado
tomando suas próprias decisões. E você pede a Ele que pacifique a sua alma. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com vocês. O Espírito Santo de Deus quer falar com vocês. A palavra de Jesus fala que a ovelha conhece a voz do pastor. Hebreus 3, 7 e 8 fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, nessa noite, a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Você precisa ouvir Deus. Alguns de vocês, Deus tem tentado falar. Deus tem insistido em falar. Alguns de vocês estão em problemas, situações difíceis, muito difíceis. Deus pede que eu não entre nas minúcias que estão vindo no meu coração, para não constranger ninguém. Mas eu posso sentir muitas necessidades nesse lugar. Muitas encruzilhadas, muitas decisões a serem tomadas, muito choro, muitas verdades ditas, mas verdades ditas sem a graça de Deus, verdades que matam, porque a verdade é tendenciosa, a verdade dá a direção, mas não dá a graça, não dá a misericórdia. A verdade diz: você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro, você é claro, você é escuro, você está longe, você está perto. A verdade discerne, mas não cura quando não dita com graça, com misericórdia. A voz de Deus não é uma verdade somente. A voz de Deus não está cheia somente de verdade, mas está cheia de misericórdia, está cheia de graça, está cheia de amor, de conserto. Eu queria convidar você que ouve nesse momento a voz do Espírito e que quer um conserto na tua vida, que quer tomar uma decisão clara para algumas coisas na sua vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente e colocar a mão no altar. Deus quer falar com alguns de vocês. Deus quer praticar o que vocês acabaram de ouvir. Deus quer falar ao seu coração. Enquanto ouvimos esse cântico, você terá a liberdade de vir e colocar a mão no altar e se calar para ouvir Deus. Deus estará falando com você em nome de Jesus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do
se a tua voz ouvir e obedecer. A palavra de Deus fala que seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Eu sei que uma coisa que não deixa as pessoas virem à frente é a exposição. Muita gente se acha exposta em vir à frente, mas fica no mesmo lugar, agoniada, com o coração apertado e se perguntando: por que eu não fui à frente? Eu quero que nós cantemos novamente, ouçamos novamente o Erlon cantar, mas você lute com essa outra voz que fala no teu coração: você não precisa ir à frente, porque você precisa vir à frente. Essa outra voz, nessa encruzilhada de decisões suas aí agora, vou ou não vou, você precisa vir à frente. Você que está em dúvida se vem ou não vem, você precisa vir. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.